Bom Muito painel para bem, todos aí. Obrigado. obrigado. Isso. Muito bem, pessoal. Então vamos dar início a este oitavo Congresso Internacional Direito, Governança e Inovação, ou Derecho, Governança e Inovação, promovido pelo Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, juntamente com a Universidade Rei Juan Carlos e mais uma quantidade impressionante de parceiros aqui, que vão da Unicinos, a PUC do Rio Grande do Sul, Mackenzie, EFIEL, muitas universidades brasileiras, né? Que estão aqui no painel de apoiadores. Então, este congresso tem por objetivo, neste painel 9, discutir a análise baseada em risco e programas de integridade empresarial, ou, no original, Risk-Based Approach e programas de integridade empresarial. Então, vamos dar início às participações dos nossos palestrantes, que vão apresentar os seus resumos, esperando grandemente que sejam transformados em artigos dentro do prazo estatutário aqui do evento, né? E vamos seguir a ordem, então, pessoal, a ordem que está sugerida ali no próprio folder da organização, começando por Daniela Reni Dorian Martínez, que representa também a Universidade Rei Juan Carlos, né? Além de ser mestranda das faculdades de Campinas, agora convertida em centro universitário, a FACamp de Campinas. E, na sequência, o professor Fábio da Silva Veiga, que ainda não chegou, né? Mas a gente, se precisar, troca. Então, Natália São João, Tiago Henrique Vaz e Tamara Gincieri. Vamos seguir a ordem. Se chegar o nosso colega Eric Correggio, entraremos em ação. Pois não, Daniela Dorian com a palavra. Obrigado. Obrigada. Bom, primeiramente, gostaria de me apresentar, né? Porque oportunamente esse painel vai ficar acessível para outras pessoas acessarem. Então, sou mais conhecida por Daniela Dorian e sou mestranda na Faculdade de Campinas, FACamp, né, em São Paulo. E diferentemente do que consta na apresentação do painel, eu não sou da Faculdade Rei Juan Carlos, apenas para ficar consignado. Bom, é uma grande alegria participar mais uma vez dos congressos do Iberojur, né, o oitavo CIDIGIN. O ano passado estivemos na Universidade de Salamanca, estive na coordenação do painel, e esse ano não estou presencialmente, infelizmente, quem sabe no próximo, farei muito gosto, e estarei apresentando um dos resumos e conversando com vocês sobre esse tema. Eu gostaria de agradecer a toda a organização, primeiramente, na pessoa do professor Fábio Veiga. Gostaria de agradecer os coordenadores de painel, os professores André e professor José Pontes, né, muito, muito caros a mim. Meu José Pontes, inclusive, meu coordenador na minha dissertação de mestrado, meu orientador, né, no caso. E gostaria de agradecer a todos os companheiros, todos os participantes, né, que se propuseram a participar no nosso painel Risk Approach, Risk-Based Approach e Programas de Integridade. Então, hoje é um feriado aqui em São Paulo, né? Então, estamos aqui num dia diferente, mas muito felizes em participar desse tema. Eu vou compartilhar uma tela, uma pequena apresentação, que vai servir apenas como roteiro da minha fala. Vocês já enxergam a minha tela?
Ok. Bom, então o meu tema é sobre a diretiva, né, do dever da diligência nas empresas, das empresas na cadeia de valor e as práticas de compliance ou de integridade, né? Só um minutinho aqui, que tem que passar aqui. Não tá passando. Bom, eu sou mestra, como já me apresentei, então não vou seguir adiante. Falando sobre a devida diligência europeia, ela é uma diretiva que foi inaugurada após 20 anos de discussões, no ano de 2022, né, onde o Parlamento Europeu aprovou, né, o Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ou CCDDD, né, que é a Diretiva da Devida Diligência em Sustentabilidade Corporativa. E ela é aplicada a empresas constituídas ou atuantes na União Europeia. A devida diligência, ela já existia, né, esse conceito de devida diligência em relação a questões de sustentabilidade, já existia em alguns países da Europa, porém não todos. E à medida que a diretiva foi inaugurada, né, foi aprovada pelo Parlamento Europeu, os demais países necessitarão realizar, né, promulgar as suas próprias legislações. No caso, a França, né, ela tem uma legislação chamada Lei de Modernização da Cadeia de Suprimentos, né? Então, ela exige que grandes empresas identifiquem e previnam riscos sociais, né, em sua cadeia de suprimentos. E a Alemanha, em 2021, também promulgou uma lei também com a mesma temática. Sem avançar, vamos avançando, porque nós não temos muito tempo. Essa devida diligência, essa diretiva, ela vincula empresas, né, com base no número de empregados e na ordem de negócios, né? Então, ela estabelece também uma progressão, né, em relação a números. Ela estabelece no artigo 5 a obrigação de uma due diligence, né? Ou seja, uma devida diligência com base em riscos, né? Integrando, sendo aqui no inciso A, integrar a devida diligência nas suas políticas e sistema de gestão de riscos em conformidade com o artigo 7º. Tem que identificar e avaliar impactos adversos ou potenciais, prevenir ou atenuar potenciais impactos, fornecer a reparação para impactos adversos reais, enfim, ela estabelece toda uma sistemática a ser adotadas por empresas que tenham atividades ou realizem negócios com a União Europeia. Falando da cadeia de valor, né, ela trouxe uma nomenclatura um pouco diferenciada em relação à cadeia de suprimentos. A cadeia de valor ou cadeia de atividades, ela vai além, muito além do que apenas uma cadeia de suprimentos. Ela trabalha tanto na etapa anterior quanto na etapa posterior da produção, por exemplo, pelo fabricante, né? Então, ela está falando isso em todos os sentidos, né? Não só em relação ao fornecimento em si, mas em todos aqueles, não só os fornecedores de matéria-prima, mas aqueles que trabalham em limpeza, na produção, em qualquer tipo de atividade, né? E na etapa posterior também, isso vai muito além, né? Quando a gente está falando no armazenamento, no transporte, na distribuição, na cobrança, no pós-venda, enfim, em diversas situações relacionadas à atividade econômica daquela empresa. Então, os requisitos, né, dessa devida diligência já introduzidos no próprio artigo 5º da mesma, né, tratam-se da avaliação de risco, das medidas de mitigação, do monitoramento contínuo, da transparência e relatórios, o envolvimento das partes interessadas, capacitação, no caso, treinamentos e comunicação,
a existência de código de conduta, das políticas de due diligence, dos próprios processos de due diligence, a existência de canal de denúncias, ou seja, ela impõe, né, além das responsabilidades, né, da estruturação e, e monitoramento de todas as responsabilidades e recursos. Então, ela impõe uma série de medidas para todas essas questões relacionadas à atividade empresarial. E é interessante, né, quando a gente está falando em avaliação de riscos, né, então todas as operações, ela precisa de uma identificação sistemática desses riscos potenciais, né? Ela precisa de uma identificação dos impactos sociais e ambientais, né? Então, quando a gente está falando em sustentabilidade, a gente não fala só das questões relacionadas ao meio ambiente. Falamos muito, né? Ela visa também as questões sociais e ela exige métodos para avaliar a gravidade e a probabilidade desses riscos. Por isso que a diretiva ela conversa tanto, né, com questões, inclusive trabalhistas, porque quando a gente está falando em questões sociais, né, a gente adentra nessa esfera aí da relações, não só das relações de emprego, mas também em todas as relações de trabalho e relações com todos os stakeholders. Ela estabelece também, né, mais aprofundadamente falando, dentro das medidas de mitigação, o desenvolvimento de ações, né, precisas para mitigar esses riscos identificados e a criação de plano de ações, né, e a implementação de políticas que abordem esses riscos, ou seja, precisa de fato ter uma governança sobre todos esses aspectos. Estabelece ainda o monitoramento contínuo, implementando mecanismo, né, para implementar e monitorar a eficácia dessas ações e a revisão desses processos de forma contínua. E ainda dentro do quesito relatórios e transparência, né, impõe essa obrigatoriedade e a disponibilização pública para todos os stakeholders. Bom, percebam, né, que a gente está falando daquela questão que vai muito além do cumprimento legal específico em fazer ou não fazer, mas estamos falando do risk-based approach, né? Na obrigatoriedade que se impõe às empresas a realizar medidas de mitigação de riscos, né? Que vai muito além do ato de fazer ou não fazer. E a diretiva ela impõe, então, que se demonstre aquilo que está sendo feito, tal qual um programa de compliance. Voltando, né, aos requisitos, né, temos também o envolvimento das partes interessadas, a capacitação e as responsabilidades e recursos com a designação dos responsáveis pela devida diligência e a alocação dos recursos para implementar esses requisitos. Quando a gente está falando em compliance, no Brasil, além de boas práticas já estudadas por grandes empresas e pesquisadores, nós temos uma legislação brasileira que nos apoia também em relação a programas de compliance. Uma delas, né, fazendo um paralelo com essa questão da diretiva, é o decreto 11.129 de 22, que regulamenta a lei anticorrupção brasileira, 12.84612, né? Então, como norte, como parâmetro, a gente tem o decreto que dispõe, né, que um programa de integridade consiste, né, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, com aplicação efetiva de códigos de ética de conduta, políticas e diretrizes. Então, na mesma forma, né, ela busca, né, o próprio decreto que regulamenta a lei anticorrupção, trazer parâmetros do que é, de fato, um programa de compliance perene, um programa efetivo, né?
E aí a gente tem os requisitos trazidos nesse mesmo decreto, nessa legislação brasileira, no artigo 57, que ao serem analisados e comparados com a diretiva, possuem muitas similaridades, né? Tais como, além, claro, de alguns itens que não são expressamente introduzidos na diretiva, como o comprometimento da administração, mas tem a questão da gestão dos riscos, as medidas de mitigação, monitoramento contínuo, canal de denúncias, o código de ética, a questão de relatórios de transparência, os envolvimentos das partes interessadas, alocação de recursos e tudo mais, o due diligence, mas aí aqui a gente traz também o due diligence relacionado a terceiros e a PEPs, além dos controles internos. O ponto, né, analisando as duas legislações, é que aqui essa lei anticorrupção, ela não traz especificamente questões relacionadas à sustentabilidade, apenas em relação a questões relacionadas à lei anticorrupção, mas de uma certa forma, se houver alguma confluência nesse sentido, obviamente ela vai ser aplicável. E a questão dos PEPs, que não é introduzida na diretiva. Em relação à legislação, né, como o artigo 57 que nós já trouxemos, ela fala em diligências apropriadas baseadas em riscos para contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados. A gente não está falando aqui necessariamente numa cadeia de valor. Legal. Mas a gente mas de uma certa forma, infere-se que sim. E aí ela traz também a questão de mecanismos específicos para assegurar o respeito aos direitos humanos e trabalhistas e a preservação do meio ambiente na lei de licitações e contratações públicas, que é essa sim, né, no decreto 12.304/2024, que regulamenta essa nova lei, né, de 2021, ela já traz de uma forma específica essa questão da sustentabilidade ambiental. Aí, nesse sentido, o ideal, né, o que se mais aproximaria da diretiva europeia seria o Marco Nacional dos Direitos Humanos, que está previsto no projeto Lei 572/2022, que ainda não foi aprovado, né? Mas que trata da responsabilização de empresas por violações de direitos humanos, né? E trazendo o conceito de due diligence, análise e mitigação de riscos, né? Então, esse marco nacional, ele tem um aprofundamento maior em relação a essa questão do risk-based approach, em relação a direitos humanos. Então, nesse sentido, a gente fazendo um fechamento aqui, as empresas elas adotam critérios com base nas normas regulamentadoras, nas leis trabalhistas e as melhores práticas de compliance no mercado, né? Então, essa é a nossa realidade brasileira. Essas diretrizes, em sua maior parte, se alinham com as disposições da diretiva da devida diligência europeia. Todavia, há de se avaliar eventuais divergências a fim de se identificar pontos a serem considerados pelas empresas brasileiras, de modo que elas se adequem à CSDDD. E quando houver aprovação desse Marco Nacional de Direitos Humanos, os conceitos da diretiva europeia, né, no que tange à questão dos direitos humanos, estarão mais próximos da realidade brasileira, porque ela vai impor, de fato, uma due diligence de direitos humanos. Então, nesse sentido, era isso que eu queria abordar com vocês. Agradeço a oportunidade e tenham boas apresentações seguintes. Obrigado, Daniela Dorian. Parabéns pela pesquisa que se inicia com essa apresentação. Certamente vai gerar frutos importantíssimos na comparação entre os sistemas e as colaborações brasileiras para acompanhamento das tendências internacionais.
Parabéns. Eu acredito que o professor Fábio esteja presencialmente ali, não é isso, professor? Exatamente, professor José. Tudo bem? Muito boa tarde aí, professor Fábio. Boa tarde. Então, passando a palavra ao professor Fábio, com nossos cumprimentos. O professor Fábio representa a Universidade Lusófona de Portugal e vai falar sobre os novos retos de la debida diligencia empresarial tras la directiva Omnibus. Eu estou dando os sinais de tempo aqui para a gente chegar em torno de 10 minutos de apresentação, professor Fábio. Exatamente. E aí, na sequência, a gente pode deixar para o final os comentários, né, de trocas aqui entre nós, para otimizar também um tempinho de conversa. Com a palavra, professor Fábio, muito obrigado. Muito obrigado, professor José. Prazer estar aqui nesse painel. Gostei muito de ler o painel e perceber que tem vários trabalhos que estão em perfeita ligação. Foi muito bem escolhido aí pela coordenação. Parabenizar a coordenação desse painel e cumprimentar todos os meus colegas de mesa e dizer que aqui de Madrid nós mandamos saudações a todos os nossos colegas desse evento, né, do 8º CIDIGIN. Eu participo como organizador, mas também sou pesquisador e pesquiso esse tema de devida diligência empresarial já há alguns anos, e desde o ano 2022, quando houve a proposta da União Europeia sobre devida diligência e sustentabilidade, eu restabeleci um novo tipo de pesquisa nessa matéria. Vou comentar um pouco isso porque os congressos servem para isso também, né? Eu atualmente faço pesquisa sobre a devida diligência empresarial e sustentabilidade e direitos humanos na Universidade de Alcalá, aqui em Madrid. Embora eu seja professor em Portugal e já seja doutor em Direito, eu estou no segundo doutorado com essa matéria. Por quê? Porque essa matéria é uma matéria muito importante para quem estuda direito empresarial, como eu sou professor, né, de direito empresarial, e quer ter uma abertura em áreas do direito internacional, do direito europeu, e até mesmo direito público, né? Que nós, às vezes, não temos essa ligação muito forte dentro do direito empresarial. E bem disse a doutora Daniela aqui, né, nos últimos anos houve leis aqui na Europa que fomentaram a responsabilização das empresas, né, nessa cadeia, que antes era cadeia de suprimentos, cadeia de valor, o que significa que as empresas europeias, especialmente França e Alemanha, onde foram os dois ordenamentos que serviram de base para a diretiva número 1760 de 2024, que é a diretiva sobre devida diligência e sustentabilidade. Esses dois países, e a França se destaca porque foi a pioneira, ela apresentou uma proposta em 2016, que foi aprovada em 2017, e visa moralizar, na minha opinião, o que é o respeito sobre produtos que estão aqui, eu vou usar o termo aqui da Europa, que estão na Europa, mas que são fabricados em outros países do mundo, com mão de obra escrava, com mão de obra que vai contra a dignidade do trabalhador, ou que vai contra interesses coletivos, como, por exemplo, do meio ambiente, da segurança, né? Segurança e saúde públicas, que é muito comum nós conhecermos nos noticiários de empresas, vou dizer aqui as europeias, e também tem norte-americanas, que exploram mão de obra de trabalho na Ásia, seguindo, né, um modelo de legalidade lá da Ásia, que não é um modelo de legalidade com padrão, vamos dizer assim, mais coadunado com as normas de direito internacional, especialmente as normas de direitos humanos, porém, dentro do mercado global capitalizado, nós que estamos aqui na Europa compramos esses produtos com preços muito baixos, né, mais baixos, e essas empresas que têm essa capacidade de produzir fora e explorar essas legislações flexíveis vendem mais baratos esses produtos, ganham mais espaço na competição, né, tem um modelo de competição de mercado aqui na Europa, mas as pessoas que compram os produtos não estavam até muito tempo atrás interessadas em saber se esses produtos eram ou não oriundos de violações, por exemplo, de direitos humanos ou do meio ambiente. A partir daí, a França foi a pioneira, né, como bem disse a doutora Daniela, em 2017, e esse modelo serviu também para a Alemanha, que em 2021
aprovou a lei, e em 2023 a lei entrou em vigor, né, em janeiro de 2023, e no meio entre 21 e 23, em 2022, houve essa proposta. Então, desde o início da proposta da diretiva sobre due diligence e sustentabilidade, houve um debate muito grande aqui na União Europeia sobre a questão se isso ia tirar um pouco da competitividade das empresas europeias. Por quê? Quando você faz due diligence numa cadeia de suprimento, você tem que ter muitos gastos com esse dever de vigilância, né? O dever de diligência na cadeia de suprimento, ou na cadeia de valor. Porque uma empresa europeia vai ter que contratar escritórios, vai ter que contratar departamentos especializados em compliance, vai ter que revisar os contratos, vai ter que mandar fiscais para esses países, vai ter que exigir que a mão de obra seja uma mão de obra segundo os critérios mínimos, né, de dignidade. Isso faz com que o preço aumente, né? Que o custo operacional fique mais caro. Então, houve muita pressão de alguns países para que essas normas de direito de due diligence e sustentabilidade fossem flexibilizadas após a aprovação. Então, essa é uma do foco, eu até vou tentar, ter mais 5 minutos, entrar e frisar, e vocês que estudam essa matéria, perceber, e eu também sou estudante, e é difícil, na minha palestra de ontem, como palestrante, o meu orientador falou sobre dever de diligência, né? Aqui na Espanha, e fez uma exposição teórica detalhada do que é a diligência dentro de uma organização empresarial, né, com o modelo espanhol, que serve muito para outros países aqui da Europa. E qual é a maior preocupação de um jurista? A maior preocupação é atos concretos de ilicitude. E a normativa da devida diligência empresarial e sustentabilidade, que é a que nós estamos falando, né, que falou também a doutora Daniela, é uma normativa que não coloca, não traz situações concretas do que é essa violação da devida diligência. Ou seja, traz comportamentos de planos de diligência, planos de devida diligência, planos de ação para vigiar a cadeia de suprimento, mas não traz com muita concretização o que é. Até porque a diretiva em si, quem conhece direito europeu sabe que diretiva não tem poder de aplicação direta da lei. Ela é só uma sugestão, que é a sugestão obrigatória para um prazo de alguns anos, os países membros da União Europeia criarem as suas próprias leis e depois regular com mais detalhe. Mas, como nós sabemos, o poder econômico ele tem uma pressão muito forte nos parlamentos, e essa pressão funciona no sentido de flexibilizar as normas. Isso agora, no mês de abril, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui na Europa, no mês de abril, dia 24 de abril, foi aprovado uma proposta chamada proposta Omnibus, né, que até é o tema da minha exposição. Essa proposta Omnibus visou mudar significativamente os requisitos da due diligence na cadeia de suprimento, aí, na cadeia de valor, que já tinha sido aprovada em 2024. Ou seja, criou-se uma nova proposta para mudar critérios da diretiva. Ou seja, a diretiva foi aprovada em 2024 e ela deveria ser transposta até 2026 para cada país, né, de 24 a 26. Ou seja, o ano que vem, Espanha, Portugal, outros países deveriam adaptar essa diretiva. A França e a Alemanha, por exemplo, já tem uma lei, né? Só ia adaptar um pouco, mas Portugal e Espanha não tem lei, nem a Itália também não tem a lei ainda feita. Mas eles trouxeram essa proposta diminuindo as obrigações da due diligence. Ou seja, se antes as empresas com 500 trabalhadores deveriam fazer a due diligence, hoje já não, empresas com 1.000. Se antes empresas com faturamento de, não sei, 400 e tantos milhões poderiam fazer a due diligence, hoje já não é mais esse valor, é um valor maior. O que fez um recorte na obrigação das empresas seguirem o padrão de due diligence, que é o devido dever, né, de fazer todo esse cuidado. Então, aí vem as perguntas, o que é esse dever de vigilância, né? Esse dever de vigilância, o dever de diligência, não está, a lei não define, a lei também não define. Mas o que nós percebemos, e acho que é o ponto que eu queria mais tocar, e é o ponto que nós já debatemos ontem no painel de abertura aqui do evento, esse grau de diminuição do dever de diligência dessas empresas.
Como a lei, ela teve, como eu disse no começo dessa comunicação, tem mais um minuto para falar, que ela visava moralizar o sistema, fazer com que a Europa fosse um modelo de empresas que atuam no mundo e não vão explorar o mundo, não vão causar danos ambientais ou de direitos humanos, mas a lei foi feita para isso. Essa foi o objetivo. Mas veio a guerra da Ucrânia, veio problemas de ordem agora geopolítica, questões da energia, né? Que a Europa não tem condições de ter uma energia que supra todas as suas necessidades. Comprava da Rússia, depois a Rússia cortou, começou a comprar da Arábia, depois começou a comprar dos países do norte da África, etc. Tudo isso fez com que pensássemos, olha, temos que de novo acender, ligar as turbinas nucleares, as usinas de carvão, que começaram a ligar, né, aqui na Europa. E isso tudo causa poluição. Então, se o fator primordial era a sustentabilidade, direitos humanos, quando veio o impacto econômico, alguns países da União Europeia falaram, não, nós não podemos seguir com essa diretiva da forma que está, temos que mudar. Essa é a razão principal pela mudança, né? E aqui eu vou terminar, depois nós podemos debater, porque já acabou o meu tempo. Essa é a razão principal para a mudança. Não é porque a União Europeia não quer seguir um padrão alto de due diligence, mas sim porque há uma necessidade de recursos básicos e isso flexibiliza os direitos numa cadeia de valor, né? Depois eu estou já aberto aí a nós debatermos sobre o tempo, mas esse é o ponto principal e eu queria já agradecer e devolver a palavra ao professor José Antônio. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio. Excelente contribuição, atualizando aí as discussões jurídicas, políticas, geopolíticas em torno da diretiva. Sempre bom a gente ter a noção também de um professor que está presente aí nas discussões territorialmente, né? Só uma curiosidade, professor Fábio Veiga. Nossa presença física aí no auditório está aí a nossa plateia? Porque nós aqui não... Temos plateia porque nesse exato momento tem 3 salas ao mesmo tempo. Tem essa e mais 2 outras, né? Que Ah, funcionam sim. fisicamente e telepresencialmente, mas nós também temos aqui estudantes de mestrado aqui escutando. Ah, ótimo. Então tá bom. Então faltou a gente externar nossos cumprimentos aos estudantes e professores que nos acompanham aí, né? Na Universidade Rei Juan Carlos. Então, estenda a nós pessoalmente aí, por favor, professor Fábio. Vamos dar sequência, então, a esse painel importantíssimo com esses temas em torno da responsabilidade social das empresas. Passando a palavra a Natália São João, que é advogada no Brasil e concluinte do curso de mestrado em Direito na Facamp, em Campinas, Brasil. Vai falar sobre a responsabilidade trabalhista em cadeias globais e a lei da devida diligência europeia e o potencial reconhecimento de vínculo empregatício transnacional. Com a palavra, por favor, Natália. Muito bom dia a todos, boa tarde para o pessoal aí da Espanha, que está presencialmente. Agradeço demais pela presença de todos, pelo professor José, coordenadores, professor André, que não está presente, professor Fábio. Professor José, concluinte quase, né? Estamos tentando do mestrado. O professor José é meu orientador. Eu faço mestrado na Facamp, sou advogada aqui no Brasil, atuo principalmente na área trabalhista e atuo muito junto ao compliance de empresas. Bom, eu falo que esse tema foi um desafio para mim, porque a minha pesquisa de mestrado se baseia integralmente em inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, como advogada de empresas na área do compliance, eu vejo muito esse conflito, né, entre direitos humanos, entre procurar uma saúde do trabalhador e a questão econômica. Até cheguei a comentar com os meus colegas do grupo de compliance que nós temos aqui no Brasil atualmente a NR1, que regulamentou algumas medidas que as empresas devem tomar com relação aos riscos psicossociais dos trabalhadores. E na minha experiência prática, quando nós trazemos esses pontos para as empresas, a maioria dos comentários mas quanto isso vai me custar?
Bom, pensando em tudo isso, né, eu pensei em falar um pouco, eu falei, por que não pesquisar e falar sobre a lei da devida diligência europeia, que nós sabemos que a maioria das empresas que grandes, né, empresas mesmo transnacionais, elas podem ser que não aderiram ainda, mas eu acredito que eventualmente vão aderir. Essas empresas, elas poderiam ser responsabilizadas por violações de direitos da cadeia global, por exemplo, explicando, vamos supor que a transnacional, ela tem aqui um produto e tem a cadeia de valor, que ela vai vendendo o seu produto. Bom, até o uso final. Será que alguma dessas empresas da cadeia de valor que incorre em violações trabalhistas podem afetar diretamente essa primeira empresa transnacional? E aí, onde que eu quero chegar com a minha pesquisa? Bom, pode ser que vocês me falem, falando assim, basicamente da legislação brasileira. Ah, mas isso é fácil, é só falar que ocorreu terceirização. Ok, mas a terceirização, ela não pressupõe a prestação de serviços, né, de uma empresa para outra, uma empresa que seja mais próxima. E se as empresas não estão tão próximas assim na cadeia de valor? Mesmo assim, aquela empresa pode ser responsabilizada, aquela empresa transnacional? E aí, o que eu quero chegar? Aquela empresa transnacional, talvez ela tenha mais recursos para, de fato, indenizar aquele trabalhador, né, pelas violações do que a empresa que de fato contratou esse trabalhador. Não sei se ficou muito claro, mas esse é o ponto que eu queria chegar. E aí, o que eu concluí com a minha pesquisa? Em primeiro lugar, eu penso que vínculo trabalhista, considerando especificamente a lei brasileira, que nós temos os requisitos de alteridade, subordinação, onerosidade, eu penso que talvez não. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que há uma responsabilização dessas empresas. Podemos basear na devida diligência essa responsabilização, pensando que a empresa que aderiu, ela tem que se preocupar, é claro, com essa violação de direitos humanos, com essa violação ao trabalhador. E aí também, nas minhas pesquisas, encontrei um ponto bem importante que eu gostaria de mencionar, que é como realizar o controle, né? Considerando que muitas vezes é muito difícil na cadeia de valor, e como ter uma solução para isso. Porque se a empresa, dentro da cadeia de valor, pode ser responsabilizada por uma violação de uma empresa distante, né, dela, mas numa mesma cadeia, como que isso pode ser controlado e como que a empresa pode solucionar esse problema? Bom, nas minhas pesquisas eu encontrei um ponto bem interessante sobre incentivo das empresas na cadeia de valor que cumprem com normas trabalhistas. Então, vamos pensar assim, numa mesma cadeia de valor, aquela empresa transnacional, né, ou outras empresas, elas fornecem incentivos para as empresas que, de fato, estão cumprindo com as normas trabalhistas. E aí, mais uma vez, é claro que há dificuldade de controle, mas eu penso que é uma solução importante para que a devida diligência ela seja cumprida e que a empresa também não incorra em riscos com possíveis indenizações, né, por violações trabalhistas que estejam distantes da sua cadeia. Bom, era isso que eu queria explanar para vocês. Acho que não, não cheguei ao tempo máximo. Agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigado, Natália, São João. Esperamos que se converta também em um escrito de alto impacto. Parabéns pela pesquisa que se encontra em estágio já adiantado, né? Iniciado. E agradecemos pela importante contribuição. Vamos dar sequência, então. Vamos passar a palavra ao Tiago Henrique Bueno Vaz, que faz mestrado na Ambra University dos Estados Unidos da América, é advogado em São Paulo, em Campinas, e vai falar sobre os impactos da suspensão da aplicabilidade do FCPA
e consequências para as empresas norte-americanas e brasileiras. Por favor, Tiago Vaz, com a palavra. Obrigado. Eu quem agradeço pela oportunidade de estar aqui com todos. Espero que estejam vendo minha tela com a apresentação. Perfeito. Bom, inicialmente eu quero saudar aí a todos os presentes aí na Europa, mas também aos meus companheiros de mesa aqui que estão virtualmente, Daniel Dorian, Tamara, Natália, professor também Fábio da Silva Veiga, e pelas brilhantes apresentações. Então, meus parabéns aqui. Também gostaria de saudar os estimados professores José Antônio Pontes e o André Ferreira de Oliveira, que sempre são grandes referências para os nossos estudos. Então, tenho muita felicidade aí de estar com vocês aqui. E também estendo meus agradecimentos ao Iberosur, à Universidade Rei Juan Carlos, pela promoção desse simpósio, que muitos nos engrandece aí de podermos participar. Então, estou muito honrado de estar com todos aqui. Bom, como o professor José Pontes já adiantou, meu nome é Tiago Henrique Bueno Vaz, eu atuo aí com as vertentes aí de compliance, e hoje sou aluno do mestrado em Direito da Umbra University. É uma universidade sediada nos Estados Unidos, onde eu tenho residência, mas hoje, curiosamente, me encontro na cidade de Campinas, estado de São Paulo, passando alguns dias de férias e também de trabalho aqui, então fico essa primeira semana trabalhando e a segunda tiro alguns dias. Mas hoje eu tenho a grande satisfação aí de apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa para que a gente possa analisar de fato os impactos da suspensão da aplicabilidade do FCPA e essas consequências, então, para as empresas norte-americanas. É um tema bastante atual, que aconteceu muita coisa nesses primeiros 6 meses de 2025. Acredito que inédito aí, com grande relevância para o campo da governança corporativa e do compliance internacional. Bom, a agenda de hoje, pretendo aí, como já esquematizado nesses 10 tópicos, convido vocês para navegarem comigo aí nos próximos minutos para a gente conversar, então, sobre a introdução do que é o FCPA, alguns cláusulas emblemáticos, marco teórico, a pergunta da pesquisa, justificativa, objetivos, metodologia, resultados esperados, a conclusão e também as referências que serão utilizadas aqui nesta apresentação, tá bom? Então, inicialmente, né, falando um pouco sobre o FCPA, ou Foreign Corrupt Practices Act, que foi criado em 1977 nos Estados Unidos e se torna, então, um dos principais instrumentos de combate à corrupção internacional, né? Para o Kohler, que é quem eu coloco aí, o doutrinador, o FCPA é a principal lei anticorrupção nos Estados Unidos, que penaliza aí as empresas que subornam agentes públicos e estrangeiros, que tem, então, a sua aplicação global, extraterritorial e afeta empresas brasileiras, como a gente pode ver aí na minha pesquisa, Petrobras, Odebrecht e a JBS, que falaremos aí em alguns instantes, né? A publicação dessa norma, então, ela foi uma resposta direta a um escândalo político e corporativo que abalou a confiança nas instituições norte-americanas, o conhecido caso Watergate. E durante essas investigações descobriu-se então que centenas de grandes empresas americanas mantinham ali um caixa 2 e realizavam esses pagamentos ilegais a agentes públicos em diversos países com o objetivo de obter contratos e favores governamentais. E aí, o relatório final da Securities Exchange Commission, ou SEC, que é equivalente à SVM no Brasil, indicou então que mais de 400 empresas admitiram ter subornos, incluindo aí grandes nomes de empresas como a Exxon e Mobil. E a partir dessa crise, então, de credibilidade, o Congresso aprova o Congresso norte-americano aprova o FCPA como essa forma de tentar restaurar a integridade dos negócios e proteger o interesse público, né? Portanto, essa acaba sendo uma das primeiras, se não a primeira, aí, legislação a criminalizar o suborno de agentes públicos e estrangeiros por empresas privadas, e desde a sua origem já traz então um duplo objetivo, que é então promover essa ética empresarial e garantir uma concorrência justa também no mercado internacional. Então, tem como um caráter, sim, inovador e extraterritorial, essa extraterritorialidade, que faz com que logo também nos primeiros anos já acaba sendo visto como um divisor de águas nessa regulação global de integridade, né? Nesse sentido,
a gente tem que o FCPA ele se aplica a 3 categorias principais de pessoas jurídicas, os emissores registrados na SEC ou qualquer listado em bolsas americanas, empresas constituídas na legislação norte-americana ou qualquer empresa ou indivíduo norte-americano ou estrangeiro que cometa atos de corrupção em território americano ou por mecanismos sob jurisdição. A gente tem ainda alguns casos de bancos, de empresas que simplesmente por terem servidores de e-mail lá nos Estados Unidos ou contratos em dólar, acabaram também puxando a executibilidade ou aplicabilidade dessa legislação. Por isso que ela é extremamente importante. A severidade dela, das multas também, fez com que as empresas atuais elas aplicassem e promovessem cada vez mais os programas de compliance, né? E o enforcement do FCPA ele é realizado por 2 empresas, por 2 agências principais, né? O Departamento de Justiça, o DOJ e o SEC, como a gente já comentou, tá bom? As penas previstas, elas incluem multas de até 2 milhões de dólares para empresa com até 250 para empresas e até 250 mil dólares para indivíduos, além até de penas de prisão. Então, realmente é uma empresa que há uma legislação que acabou moldando muito esses cenários do compliance internacional mas o que a gente vê é que na prática os valores pagos em alguns acordos pela FCPA eles ultrapassam frequentemente a casa dos bilhões, como a Siemens, a Odebrecht, a Airbus, a Petrobras. Então, realmente essa é uma legislação que a gente analisa muito, principalmente quem trabalha e quem estuda o compliance e a integridade, né? O que a gente tem depois disso, que eu separei aqui para vocês, é a questão do próprio enforcement do FCPA, né? Por que que isso seria relevante também para o Brasil? Então, como vocês podem notar ali, a fim de ter uma ideia da dimensão deste impacto, mais de 2/3 das resoluções do DOJ e mais da metade da SEC envolvem condutas no Brasil. Então, muitos desses casos fazem referência direta, por exemplo, à Operação Lava Jato, mostrando aí o Brasil como protagonista na aplicação do FCPA, mas como vocês podem ver na tabela aí, a gente também, infelizmente, tem outros países da própria América Latina, e aí acho que para nós latinos não temos nada a nos orgulhar aí de constar aí nesse ranking de países mais multados, né? E alguns casos mais emblemáticos, de fato, são a Odebrecht, né? Que é essa grande companhia que passou por um rebranding aí nos últimos anos, mas teve aí aproximadamente 3,5 bilhões de dólares em sanções, né? E também acabou que a própria Petrobras também sendo envolvida em um acordo de 853 milhões de dólares por uma responsabilização aí de corrupção e também por falhas graves em seus controles internos e registros contábeis, tá bom? O que a gente começa a ver então é que esses valores expressivos eles evidenciam a seriedade do FCPA e o Tom Fox, que é uma dos autores que estou trazendo no meu paper, vai dizer que a combinação dessas penalidades financeiras, as obrigações de monitoramento e as reformas estruturais transformam o FCPA em um mecanismo de governança corporativa e não apenas uma ferramenta punitiva, tá bom? Então, a própria Odebrecht que eu mencionei, depois de toda essa reforma, de tudo que aconteceu, ela passa até mesmo por uma reformulação de identidade, adotando hoje o nome de Novo Honor, tá bom? E aí, o que que acontece? Em fevereiro de 2025, mais precisamente no dia 10, o presidente Donald Trump, ele assina, então, uma ordem executiva suspendendo o FCPA por 180 dias, justificando aí um interesse nacional e uma liberdade empresarial. Então, realmente, essa ordem executiva, ela vai se tornar, então, um marco teórico da presente pesquisa, né, uma vez que ela determina essa suspensão temporária da aplicabilidade e vai orientar o Procurador-Geral dos Estados Unidos a revisar de fato as diretrizes, né? Essa ordem executiva, ela
tende a gerar, então, uma insegurança jurídica, né, ou incentivar uma burocratização excessiva, uma flexibilização de controles. Então, acho que é isso que, de fato, me motivou a pesquisar sobre isso. Realmente, esses momentos, esses meses iniciais foram de acompanhamento sobre o que estava acontecendo, e aí você tem outros autores já como o Colares e Barreto, que vão destacar que essa própria suspensão do FCPA não visaria reformular a legislação, mas sim neutralizar temporariamente a função simbólica e coercitiva do FCPA, mandando uma mensagem ambígua ao mercado e às empresas multinacionais, né? Outro fato relevante para esse trabalho é que, muito recentemente, em 9 de junho de 2025, o próprio DOJ emite uma nova diretriz, marcando, então, o fim da suspensão dos 180 dias do enforcement do FCPA. Esse documento ele vai redefinir algumas prioridades de investigação, agora concentradas em condutas que resultem em prejuízo econômico específico às empresas, né? Então, portanto, diante de todo esse cenário, a gente vai tentar entender aqui dentro do paper quais são os impactos institucionais e corporativos da suspensão do FCPA. E a justificativa realmente que é um tema extremamente relevante para o globo, para o enforcement global, e que realmente a gente pode mencionar bons cases aqui, né? Então, nós vamos aqui investigar os efeitos da suspensão do FCPA sobre a compliance e governança e analisar comparativamente alguns cases entre Estados Unidos e Brasil, e dentro dessa metodologia nós utilizaremos também aí, lógico, questões qualitativas e quantitativas, relatórios públicos, mas também a questão da própria abordagem do risk-based approach, ou a abordagem baseada em riscos. Então, o quanto que essa suspensão de uma legislação extremamente importante, ela pode impactar nessa questão do compliance em si, né? Então, o resultado esperado é a gente verificar a demonstração dessa suspensão, se ela enfraquece mecanismos globais de integridade e pode incentivar as práticas, né, indevidas, talvez, né? Então, a conclusão por derradeira é que, ainda que de forma prematura, a gente já pode observar que, segundo essa leitura da doutrina, de artigos especializados, a suspensão do FCPA ela pode impactar diretamente a política internacional de combate à corrupção, criando alguns precedentes arriscados para o enforcement global, além de ser um elemento que potencialmente impactará na abordagem baseada em riscos. Então, aqui estão as referências utilizadas dentro dessa apresentação, e no mais uma vez, quero agradecer pelo tempo e pela oportunidade de vocês, ficando à disposição depois para a gente discutir sobre a temática. Excelente contribuição, Tiago. Muito obrigado pela sua pesquisa, que certamente também vai se tornar um paper, um artigo bastante interessante, reforçando até a ideia que já apareceu aqui na fala do professor Fábio do impacto geopolítico, né? Porque o FCPA, a impressão que passam as autoridades do DOJ e outras dos Estados Unidos sob o governo Trump é de que a legislação anticorrupção pode ter direções, né, políticas, nas próprias palavras, que vinha conversando eu com o Tiago sobre o artigo, não é? Mas depois a gente comenta um pouco mais, né, a direção de uma legislação para atividades de interesse econômico geopolítico é bastante discutível, mas ao mesmo tempo um sinal bastante interessante do momento. Vamos então dar sequência. Professor Fábio, por favor, uma questão de ordem. Temos alguém mais além da Tamara Ginciene para falar? Porque aqui conosco online não veio o palestrante Eric Correjo, não está aqui online. Não sei se estaria aí. Ele não está presencial também aqui. Não, né? Tá. Eu fiz contato, por gentileza, eu fiz Eu vou pedir contato aqui com para o ele, pessoal. mas não obtive Tudo bem. resposta. Ele não Tá. me respondeu no Tá certo. WhatsApp. Vamos dar sequência, então, é, seguindo a ordem. Então, vamos ouvir a Tamara Ginciene, que é consultora em área de integridade empresarial em São Paulo, Brasil. Por favor, Tamara vai falar sobre o programa de integridade como diferencial competitivo e fator determinante de confiança dos stakeholders para a sustentabilidade das organizações, especificamente os objetivos
Sustentáveis da ONU, 16 e 17. Por favor, Tamara Gicene, se quiser falar um pouquinho mais de si, porque não tenho todas as informações aqui, com a palavra, por gentileza. Obrigado. Perfeito. Bom dia e boa tarde, aí dependendo do fuso horário que vocês se encontram. É um prazer estar aqui mais um ano, contribuindo para esse tema de integridade. E quando a gente fala de Risk-Based Approach do programa de compliance, a gente está falando também sobre integridade e sobre a questão da liberdade econômica, e eu acredito muito que essa resolução do Trump aqui, independentemente de ser movimento pró-Trump ou não, eu sou pró-empresas e pró-sociedade, então eu penso que a forma como a gente lê essa diretiva vai, ou qual o espírito que a gente lê essa diretiva vai realmente desenhar o futuro dos nossos empregos e até mesmo da nossa sociedade, né? Acredito que tanto o objetivo que a pesquisa vai, né, o artigo vai falar sobre esse tema do ODS 16, que fala sobre a questão da paz e justiça e organizações eficazes, acredito que esse ponto nunca vai passar. Acho que com diretiva ou sem diretiva do Trump, a gente ainda vai precisar de uma cadeia de valor sustentável, vamos precisar de empresas que impulsionem essa agenda e vamos precisar também de políticas públicas que vão nesse mesmo sentido. Com relação ao objetivo sustentável ODS 17, ele fala muito das parcerias globais em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nesse sentido, a gente teve essa semana, recentemente, eu nem coloquei no resumo porque ainda não existia, mas essa semana saiu mesmo uma resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, e em que eles falam sobre os efeitos da corrupção na questão de direitos humanos. Então, ali há uma série de planos de ação, depois eu posso compartilhar com os senhores, uma série de planos de ação de capacitação em direitos humanos, e isso tudo como que a gente pode prevenir a questão da corrupção e como a prevenção da corrupção também é importante para fins de impactos em direitos humanos. Então, acredito que para além da questão de governos e que a gente tenha, e aqui também falo pelo Brasil, a gente está numa agenda em que muitos em 2023, até 2023 eu estava numa posição executiva dentro de uma empresa de concessão de rodovias e a informação que eles me passaram foi: a gente agradece, a gente teve a certificação do monitoramento externo em razão de um acordo de leniência, uma empresa que passou pela situação da Lava Jato. E depois do monitoramento, isso virou, o departamento de compliance virou uma área de gestão de riscos embaixo de uma outra estrutura que não uma estrutura independente de compliance. Há uma decisão ali da companhia em que foi tomada e que eu aprendi realmente a lidar com essa situação de uma forma objetiva. É uma questão de apetite de risco. Quando a empresa muda essa visão, a gente precisa também pensar como é que eu posso agregar em todo esse processo de monitoramento que eu passei aqui para outras organizações. E eu acho que passar por um processo de monitoramento independente, com alguém sempre, né, criticando o seu programa, e acho que isso acaba trazendo muito valor quando você pensa, e você é obrigado a pensar isso todos os dias, em alternativas que parem em pé para outras organizações, porque você exigiu tanto ali nas suas cláusulas e dentro das suas auditorias e dos seus monitoramentos, e eu me lembro que parte dos planos de ação que a gente implementou ali na Ecorodovias foi justamente o de exigir que os nossos fornecedores tivessem seus programas de integridade. Esse tipo de evidência me faz acreditar que a gente está caminhando um pouco na questão da sustentabilidade dos programas, da cadeia de valor, e por isso que o meu artigo vai falar muito sobre essa questão de parcerias e como a gente consegue implementar isso de uma forma mais robusta. Do lado da OCDE, ela fomenta muito essa questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17 também, fomentando mais discussões e capacitação e políticas públicas. E aí a gente vai para um ambiente em que, recentemente, em 2024, como a doutora Daniela colocou,
Houve ali o decreto 12.304 de 24, colocando as empresas que fazem negócios com o governo ou que licitam com o governo um diferencial competitivo de terem os seus programas de integridade. Então, independentemente da questão da estrutura, o programa de compliance, a existência do programa de compliance realmente foi um diferencial competitivo e que será considerado um diferencial competitivo para as organizações que tiverem que licitar com o governo. E considerando que toda a parte, as empresas que licitam com o governo têm um grande diferencial competitivo e vão exigir isso dentro das suas cadeias de fornecimento. Nesse sentido, a gente tem a diretiva da CGU recente também do ano passado, exigindo o programa de integridade na cadeia de fornecimento. Eu não vejo outro caminho senão a gente investir, ainda que seja de uma outra forma, talvez de uma forma não tão pesada quanto foi a questão do compliance em várias organizações. Eu acredito que o futuro do compliance seja realmente como eu consigo, até foi por isso que eu montei a minha consultoria, como compliance as a service, porque eu preciso ajudar aquela empresa naquele ciclo, naquele momento em que ela teve uma crise na reputação ou algum tipo de crise que ela precisou liderar. E aquilo, a ideia é desenvolver, tornar isso sustentável para que seja liderado por uma outra organização ou uma outra estrutura, dependendo ali do apetite de risco da organização. Então, foi nesse sentido que eu estou caminhando para concluir o artigo. Acredito muito nessa questão da capacitação. Eu acho que com educação e independentemente de governos, a gente vai sobreviver a esses 180 dias e a gente vai precisar dessa colaboração. Acho que a palavra que resume um pouco o meu artigo é colaboração e diálogo entre autoridades, iniciativa privada e governos em torno de um programa de compliance sustentável, que seja para as empresas dentro daquele ciclo vicioso e virtuoso, eu diria mais que é a questão de competência. As empresas vão precisar de competência para se estabelecer com seus clientes, com seus produtos. Elas vão precisar também ser lucrativas. E aí eu acredito que o risk-based approach ele vai mesmo nesse sentido de não preciso ter uma estrutura de uma auditoria ou de uma Big Four dentro de uma empresa, mas como a gente consegue apresentar alternativas para as empresas que caibam dentro dos bolsos delas e que elas possam desenvolver os programas de compliance ali, estado da arte, acho muito difícil conseguirmos, mas o mais próximo disso, de acordo com os riscos que elas possuem, e sustentabilidade. Acho que nenhum programa de compliance muito pesado para muito tempo em pé. E essa minha experiência, tanto passei por Walmart, passei por empresas brasileiras, sempre empresas que tiveram algum tipo de risco reputacional, passei pelo GPA também. Então, acredito que muito dessa experiência me traz essa visão de que o compliance ele precisa existir de uma forma risk-based approach, desenhado para aquela operação, para coibir aqueles riscos. Então, foi mais ou menos nesse sentido. E espero aqui de novo, queria agradecer a todos os meus colegas de painel, são profissionais excepcionais, e muito prazer também conhecer o professor José Antônio, o professor Fábio também. Muito obrigada pelo convite. E Natália, boa sorte com o seu artigo e com o seu doutorado, o seu mestrado, desculpa. Excelente. Muito obrigado, Tamara, pela preciosa contribuição, refletindo grande experiência prática e dialogando bastante com o que está sendo trabalhado aqui, né, pelos membros Sim. aqui do painel. Eu, considerando que temos até meio-dia, eu acho que temos tempo para comentários, né? Temos aí algumas nuances importantes de intersecção nos temas, né? O tema trabalhista da Natália, o tema da Daniela, que é a fundamentação da diretiva europeia, o tema do professor Fábio, que é justamente a questão, e lembrei agora, né, com a fala da Tamara, da questão da concorrência, eventualmente problemas políticos, né, que possam prejudicar empresas devido aos custos de compliance que essas legislações exigem. Então, como a gente vê,
o efeito em cadeia não é só de despesa, mas é de resultado. Todas as empresas enfrentam esses problemas, então o suposto é que haja a expectativa de uma padronização internacional, não só na área de sustentabilidade e direitos humanos, mas na área de corrupção, como o Thiago falou, possa exatamente fazer com que todo mundo tenha as despesas necessárias, né? Então, acredito que o Parlamento Europeu seja tendo esse debate, justamente devido ao custo global de combate à corrupção, aos problemas de sustentabilidade nos seus vários eixos e à obtenção dos objetivos de sustentabilidade que a Tamara nos lembra. Então, eu acho que dá tempo de abrir a palavra aí uns 2 minutinhos, para quem quiser comentar, 2 minutos cada pessoa. Se o professor Fábio também quiser complementar, porque estava com tempo escasso ali na sua fala, fique à vontade, está aberta a palavra, por favor. Daniela, quer falar primeiro? Depois... Sim, o que é interessante, né, a gente avaliar que, muito embora se busque através das legislações, né, ou das diretivas, ou das regulamentações, se procurar um estado da arte, procurar a melhoria de processos e a melhoria da gestão de riscos ou daquilo que se pretende, é muito comum, né, em todas as esferas e em todos os países, e em todas as regiões e continentes, a gente identificar a pressão econômica, né, e a dificuldade da implementação em cima disso, né? Dessa forma, a gente faz uma confluência sobre a questão introduzida pelo professor Fábio. Da mesma forma, a questão da NR1, né, de análise de riscos psicossociais, introduzida pela legislação brasileira, que também foi adiada, e frequentemente no Brasil, as legislações trabalhistas são adiadas, né, tudo aquilo que precisa ser implementado, há uma pressão das entidades, das empresas, e elas acabam sendo adiadas. Então, a gente verifica essa dificuldade entre aquilo que se propõe como o fazer o correto e as dificuldades mercadológicas, né, no intuito de, se de fato, conseguir implementar, né? Então, é aquela questão na teoria e na prática, né? Esse é um ponto muito interessante, e aí, né, porque por isso que a gente fala, afeta a todas as localidades, em todos os cenários, e nas mais diversas legislações que podem se conversar ou não. Então, essa foi uma observação que eu quis trazer sobre a confluência de tudo aquilo que foi dito, né, por nós aqui nesse painel. Bom, não sei se eu posso falar alguma coisa rapidinho ainda. Dá tempo, né? Não, eu queria primeiro parabenizar todos os colegas aqui do painel. Outro dia também eu participei de um podcast lá em Portugal sobre compliance, questões da mudança do mundo aí, dos novos poderes, tentando acabar um pouco com isso da globalização. E um dos temas das perguntas foi o que o Thiago Vaz aqui trouxe, essa não aplicação mais, né, da lei de anticorrupção americana, a FCPA, e perguntaram, mas essa lei, o Trump vai, ou seja, não é obrigatório mais aplicar pelas empresas americanas, será que isso vai ou não diminuir também um pouco desse enforcement, né, dessa aplicação em todo o mundo, porque esse tipo de lei, embora seja uma lei americana, anticorrupção, ela serve para modelos de contratos, né, no comércio internacional. Ou seja, vários países, várias empresas que estão ao redor do mundo usam o modelo americano para fazer os seus contratos e obrigar as partes, né? E no comércio internacional, no mercado internacional, nós podemos fazer contratos com leis diversas, desde que as partes aceitem, né? E talvez essa também é uma questão interessante, ou seja,
há muita flexibilização agora de tentar diminuir, por exemplo, a questões dos direitos humanos, sustentabilidade, até aí a corrupção, que é o caso do Thiago, que falou sobre leis anticorrupções, e dando assim mais instrumentos para uma liberdade do mercado, mas ao mesmo tempo perder aquilo que foi construído ao longo de muitos anos, né? Que para manter um mercado mais ético, mais dentro de umas regras da ética empresarial, né? Da ética do mercado, não só das empresas. E é o que o compliance tenta fazer, né? Vocês que trabalham com isso, quando pergunta, o departamento de compliance é o departamento que as empresas não gostam, ou seja, os diretores, né? Os diretores das empresas, eles não gostam do departamento de compliance porque é aquele, como se fosse um departamento fiscalizador da empresa, para dizer, olha, existem regras, existem normas, existem padrões, standards que essa empresa adotou ou, né, escolheu adotar, e a direção dessa empresa tem que seguir esse padrão. E há esse conflito, como se fosse aquele velho conflito de agência entre a direção, né, e os sócios. Mas hoje já não é só esse conflito de agência entre direção e sócios, ou direção e acionistas. Há um conflito, entre aspas, de agência entre a direção e o setor do compliance. Porque o setor de compliance é um órgão fiscalizador interno das empresas. E, e me perguntaram, mas essas empresas, então, sobre a FCPA, então, essas empresas que passam pelo compliance e não vai ter mais aplicação de compliance nesse setor. Eu até disse, né, ali no momento, não quer dizer que não será obrigatório nos Estados Unidos, que o resto do mundo deixe de ser obrigatório. Pode seguir aplicando, né? E as empresas mais transparentes, que têm programas, como disse a palestra, né, da Tamara, né? O tema é o programa de integridade como diferencial competitivo, né? E fator determinante de confiança dos stakeholders para a sustentabilidade das organizações. É um tema que tem a ver com isso, ou seja, criar programas de integridade para passar confiança. E não só por uma questão de obrigação legal, mas por uma questão de as empresas terem mais confiança, mais confiança significa maior valor, maior valor de mercado, né? Talvez aqui passe bastante o sentido de ter esses programas, né? Não só a obrigação legal, mas também o valor de mercado das empresas, né? E mais ou menos era isso que eu queria comentar aqui com vocês. Professor, queria aproveitar também, acho que os painéis foram excelentes e a gente tem muitos pontos de conexões entre eles, né? E o que eu tenho visto bastante aqui dos Estados Unidos, né? O quanto os Estados Unidos ainda têm força para puxar muitas das discussões ou mudar os ventos, né? Antes de 2025, nós falávamos muito fortemente, e aí a gente tem até excelentes artigos aí, a apresentação da Daniela e do Fábio demonstraram bem isso, que nós já falávamos não só do compliance interno das empresas, a gente falava do compliance de terceiros, da cadeia de suprimentos, da due diligence, de trazer isso realmente para quem nós fazemos negócios, né? As nossas empresas fazem negócios. Então, realmente, minha empresa já está em compliance, eu já estou migrando para uma próxima onda. Contudo, quando a gente vem com esses novos direcionamentos, a própria suspensão do FCPA, né, e outras diretivas do governo norte-americano, e eu gosto de brincar que eu tenho que ser muito polido aqui para não perder meu visto nos Estados Unidos, né? Mas, de fato, com esses novos direcionamentos, o que a gente tem visto é que muitas empresas, por exemplo, né, o mês de junho, muito voltado para promoção da agenda LGBTQIA+, o que a gente vê é que muitas empresas que outrora trocavam as cores para apoiar essa agenda, esse ano já não o fizeram. Muitos escritórios de advocacia norte-americanos que tinham ali uma parte de diversidade em seus websites já não tem mais, realmente talvez por medo de uma reprimenda ou coisas nesse sentido, do atual governo, e aí você sabe que existem acordos ali, mas de fato, o quanto os Estados Unidos, com esses novos direcionamentos, talvez tenha dado uma pausa, até mesmo para o mercado, né?
de fato, na minha opinião pessoal, o que eu entendo é que nós ainda temos que continuar, e é nesse momento que nossas empresas têm que demonstrar a seriedade dos programas de compliance, e aí, como a própria Tamara disse, que independente do vento que bater no mercado ou dos governos, as empresas que entendem o ESG, o compliance com seriedade, sustentabilidade, devem continuar fazendo, não só porque determinado governo suspendeu temporariamente determinada legislação. Até porque, falando de FCPA, ele continua vigente, houve uma suspensão, mas continua vigente, e o prazo prescricional é um prazo que vai até além do termo do atual presidente. Ou seja, se o próximo governo quiser, de fato, pesar a mão sobre essa legislação, as empresas que preferiram flexibilizar os controles durante esse momento, elas podem se ver em maus lençóis, porque, mais uma vez, o prazo aí prescricional ele é bastante extenso para essa legislação, né? Então, nesse sentido, o que a gente também vê em termos globais, e aí talvez saindo Estados Unidos, mas falando de Brasil, você tem o Proética, né, que é um selo para as empresas mais éticas, que ele de fato tem ficado cada vez mais próximo à sustentabilidade, próximo ao ESG, os próprios os PARs, né, que são instrumentos para fazer aplicar a legislação anticorrupção. A CGU recentemente bateu o recorde do número de PARs. Na Europa, você vê aí colaborações entre agências francesas, suíças, da Inglaterra. Esse ano tem até a Economic Crime and Corporate Transparency Act, ele se torna vigente, que vai trazer o Failure to Prevent Bribery. Então, não é só você fazer o suborno, mas sim a falha em prevenir o suborno. Então, evidentemente, a gente tem uma movimentação acontecendo nos Estados Unidos, mas eu acho que, para mim, o que fica aqui, nós como pesquisadores, profissionais de direito, de compliance também, que estamos assessorando nossos clientes ou estão dentro das empresas, é que a gente deve continuar promovendo as pautas de compliance, promovendo as pautas de integridade, sustentabilidade e ESG, porque além de ser o certo, realmente eles podem prevenir aí as nossas empresas de sanções, mas também de questões reputacionais que muitas das vezes são imensuráveis, né? Excelentes, excelentes contribuições. Mais alguém gostaria de dar uma palavrinha final? Eu acho que só para finalizar aqui, o grande ponto do Risk-Based Approach, que a gente está falando de programas de integridade aqui, acho que é a questão da confiança, e que isso, dentro do que o Thiago falou agora recentemente, me fez lembrar a questão da prescrição. E qual o apetite de risco, né? Acho que as empresas não vão poder culpar uma diretiva que aconteceu nos Estados Unidos dentro de um governo de uma pessoa e aquilo impactou por anos a empresa. E acho que até a falha em você prevenir alguma coisa, algum desvio de conduta também vai ser penalizado. Então, eu acho que toda a parte de investimento que as empresas, e aí eu não acho que é gasto, eu acho que é investimento em programas de integridade que sejam realmente de acordo com os riscos das empresas, vai ganhar mais força. E acho que a gente vê esse tipo de situação acontecendo. O Thiago também comentou do Proética. Esse ano, se não me engano, chegaram a 500 empresas que aplicaram para obter o Proética. Então, a gente vê esse número crescendo. As empresas querem ter esse selo de integridade meio que como um marco, né, para a reputação delas. Então, eu acredito muito nessa questão da sobrevivência pela questão da confiança e reputação. Eu acho que a reputação das empresas cada vez mais está arriscada, ela está vulnerável a qualquer tipo de post ou qualquer experiência que um cliente tenha dentro de uma unidade ou da sua loja, seja dentro dos seus empregados, mesmo como a gente falou da NR1. E a NR1 me fez uma outra ligação muito importante também, que é a questão dessa parceria dentro do ODS 17,
que eu acredito que ela é muito mais do que uma lei para ser cumprida. A NR1 já existe há muito tempo, que foi adiada, foi só o esclarecimento com relação aos fatores psicossociais. Mas se a gente realmente investir, se as empresas investirem em a prevenção de riscos psicossociais e terem ambientes de trabalho mais sadios, livres de violência no trabalho e livres de assédio, elas vão, na verdade, é um grande ciclo virtuoso, porque elas vão contribuir para menos ações, menos afastamentos, menos ações de regresso para o INSS. E o governo também vai ficar muito feliz com isso, porque ele não vai precisar mais ficar entrando com ação de regresso contra as empresas. Então, eu acredito que mais do que mais uma lei para ser cumprida, e também o Ministério do Trabalho é muito eficiente ao ir fiscalizar as empresas, eles também estão se paramentando para isso, olhando quem são as empresas que podem ser um big case para a gente colocar ali no jornal. Eu acho que tudo isso vai girar em torno da confiança das empresas. Acho que os clientes vão fazer as suas escolhas e isso não vai mudar de governo para governo. Acho que a gente vai pensar sempre nessa questão de reputação. As empresas que colocaram isso exatamente dentro da caixinha de missão, visão e valores, de fato, e não só para inglês ver, ou para americano ver, ou para quem quer que seja ver, vão sair na frente. Acho que muito por essa questão de reputação e gestão de imagem no longo prazo. Excelente, pessoal. Acho que está todo mundo de parabéns. Nós estamos na Espanha e no Brasil, porém com horário britânico, aqui meio-dia, terminando o nosso painel. Queria cumprimentar a todos e todas presentes aí com o professor Fábio. O professor Fábio também transmita à organização nossos cumprimentos, aí na Universidade Rei Juan Carlos, também o pessoal do Iberojur, com esse evento anual e sempre muito profícuo. Vamos ficar de olho nas conclusões, então, nas produções, né, nos livros que são lançados na sequência, para nossa complementação dos estudos aqui. Nós estamos aqui representados também pelo pessoal do grupo de pesquisas do mestrado, né, que é sobre compliance. Estamos abertos a todo tipo de diálogo com a Universidade Rei Juan Carlos, também com as outras universidades que participaram aqui, sem dúvida nenhuma, e com a Lusofra e todas as outras universidades, sempre no intuito de, com esse diálogo, promover a melhoria das relações humanas, das relações empresariais, éticas, né? Sempre uma discussão, são campos de batalha, né? Com front sempre em aberto aí, como os temas estão muito bem colocados, né? Desafios crescentes, influências políticas, geopolíticas, guerras atrapalhando sempre. Então, a discussão é longa e sempre presente e atual. Então, se o professor Fábio me permite, vamos encerrar então com os cumprimentos a todos, nossos agradecimentos e